Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Espero que sim. Apesar de todas as situações, de toda a circunstância, eu espero que todos nós estejamos bem na medida do possível. Boa noite para todos que estão chegando e eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela nossa vida, né? Celebrarmos a vida. A gente estava ouvindo aqui até agora há pouco uma canção do Morada, é tudo sobre você, né? Queria que a gente orasse um pouquinho agora, antes de nós iniciarmos a palavra, e que você pudesse orar junto comigo, tá? Não sei se você está em família aí reunido. Se estiver, eu gostaria que todos nós pudéssemos orar junto ao Senhor nesse momento e pudéssemos iniciar esse momento já entregando as nossas vidas mais uma vez nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Senhor Deus, de sermos teus servos. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo Deus. E nós te louvamos por isso, ó Pai, porque independente das circunstâncias, independente das situações, nós temos um Deus que é bom, temos um Deus que é maravilhoso, Deus que cuida de cada um de nós, ó Pai, e nós louvamos a Ti por isso, ó Pai. Entregamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, e Te pedimos, ó Pai, perdão, Pai, perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, ó Pai. Entregamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, em arrependimento, Senhor Deus. Entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas a Ti, ó Pai, e mais do que nunca, Pai, nós entendemos, ó Deus, a dependência que nós temos de Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, nós nos entregamos a Ti, entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai, e clamamos pelas Tuas misericórdias, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa limpar, Senhor Deus, as nossas vidas, que o Senhor possa purificar o nosso coração, que nós possamos entrar, Senhor Deus, nesse momento de culto, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor Deus, louvando a Ti em primeiro lugar, Senhor, engrandecendo a Ti, Senhor, porque Tu és digno, ó Pai, de receber todo louvor e toda adoração, ó Pai, e nós nos rendemos aos Teus pés mais uma vez, Senhor. Entregamos, ó Pai, tudo a Ti, Senhor Deus, todo o controle, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que nada foge do Teu controle, Senhor Deus, e se faltava alguma coisa acontecer para que nós pudéssemos entender isso, que o controle de tudo está nas Tuas mãos, ó Pai, eu creio que dessa vez nós entendemos, ó Pai, que tudo tem que estar debaixo do Teu controle, ó Pai. Por isso nós oramos, ó Pai, entregando a vida de cada um, Senhor Deus, de cada um, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor Deus, por cada família, em cada lar, ó Pai. E Te agradeço, ó Pai, por cada vida, Pai, cada vida, Senhor Deus, que está comigo agora, assistindo, Senhor Deus, em suas casas, pelos aqueles que vão assistir depois ao vídeo, ao culto gravado. Eu oro, Senhor Deus, e abençoo, Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Agradeço a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas reunidos sim, né? Porque um só corpo, ele é unido pelo cabeça que é Cristo, então nós não precisamos necessariamente estarmos juntos fisicamente para que nós estejamos unidos em espírito, né? E em espírito nós estamos sim unidos, continuamos unidos, graças a Deus. Eu até disse num texto que eu compartilhei que, ironicamente, no ano em que a nossa igreja tem como tema a unidade, né, nós fomos separados, né, fisicamente por causa do coronavírus, né, mas isso só nos une ainda mais, né, nos une ainda mais e principalmente nos une em espírito, porque nós começamos a ver a nossa fragilidade,
né? A fragilidade do ser humano, a fragilidade das pessoas. Como nós somos frágeis, na verdade? E às vezes a gente precisa de um susto, muito mais do que um susto, né? Para que a gente possa ver e entender como nós necessitamos de Deus, né? Mais do que nunca, nós e o mundo vê a necessidade que nós temos de Deus, da presença de Deus e principalmente do controle de Deus, né? A gente sempre quer ter as coisas nas nossas mãos, a gente sempre quer ter o controle das coisas e muitas vezes a gente acredita que tem. Muitas vezes nós acreditamos que temos o controle das coisas nas nossas mãos, ou pelo menos de algumas coisas, ou pelo menos de algumas pessoas, né? E situações como essa nos mostram que a gente não tem controle de nada, né? Que nós não temos controle de absolutamente nada. Isso talvez nos assuste, mas o que nos alegra e o que nos motiva e o que nos dá esperança é saber que o controle é de Deus. Sempre foi, é e vai continuar sendo de Deus. O controle sempre é de Deus. Ele nunca perde o controle de nada. A gente pode estar assustado, a gente pode estar com medo das coisas que estão acontecendo, mas Deus continua sendo Deus, né? O Senhor continua sendo o Senhor, Ele não mudou, Ele não está mais fraco, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama em primeiro lugar, aquele que cuida de nós e aquele que nos dá toda provisão, amém? Eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Eu coloquei um cântico aqui antes da gente começar e ele está aqui no fundinho, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas é aquela música chamada É Tudo Sobre Você, né? E essa música ela fala mesmo que tudo é sobre Deus, né? Às vezes a gente não pode não perceber, mas é tudo sobre Deus. E uma das coisas que me chama muita atenção em Deus é que a palavra diz que Deus é o alfa e o ômega, né? E o que isso significa? Alfa significa início, começo, ômega significa fim, o último, né? Então Deus é o início e o fim, né? Foi Ele que começou tudo e é com Ele que vai terminar tudo, né? Isso nos dá um porcentinho, né, de entendimento do que é a soberania de Deus, né, do que é o poder de Deus, né, de nós sabermos que por mais que as coisas possam acontecer ao nosso redor ou até mesmo longe de nós, Deus tem através da sua soberania, Deus ele tem o controle de tudo, Ele cuida de tudo. E Deus não cuida só de uma forma macro, olhando todo mundo do alto, olhando assim, tá tranquilo, mas Deus ele cuida de uma forma micro, né? Ele cuida do indivíduo, ele cuida da pessoa, ou seja, ele cuida de mim e ele cuida de você, né? Nos mínimos detalhes. Deus é um Deus detalhista, né? Muitas vezes algumas pessoas estão preocupadas com isso, Deus não está preocupado com isso, né, com coisas pequenas, mas Deus está preocupado com coisas pequenas, porque às vezes uma coisa que pode ser pequena para mim é grande para você, né, e Deus está preocupado com você. Então, se é grande para você, Deus está preocupado. Se é grande para mim, Deus está preocupado, porque Ele se preocupa comigo e Ele se preocupa com você. Deus não se preocupa com coisas, Ele se preocupa com pessoas, porque são a sua criação, né, e são todos nós nascemos criatura, né? E à medida de que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos, né? E Deus ama, né? E a palavra de Deus diz que Deus ama, e aquele que Ele ama, Ele cuida e também repreende quando é necessário, né? Alguns estão chamando esse tempo de castigo. Eu não entendo dessa forma, mas eu entendo que a permissão de Deus para que nós enfrentemos certas situações e que são momentos propícios para a gente parar e refletir, né? Se tem alguma coisa fazendo a gente parar,
É o que está acontecendo agora, né? Agora, se a gente está parando para refletir, aí é uma outra questão, né? Nós podemos estar todos sendo limitados, né? E acho que esse é um sentimento muito forte na vida de muitas pessoas hoje, essa questão da limitação. Eu estou sendo limitado a isso, limitado àquilo outro, né? Eu estou percebendo que eu sou uma pessoa limitada, né? Estou percebendo as minhas limitações. E na verdade hoje muitos estão percebendo aquilo que na verdade nós sempre fomos limitados, né? Deus é que não é limitado, Deus que é um Deus ilimitado, né? Já que Ele tem todo o conhecimento, Ele é um Deus onisciente, já que Ele é um Deus onipotente, que Ele tem todo o poder, né? Já que Ele é um Deus onipresente, Ele não tem limitação de espaço, de lugar, e isso é maravilhoso, porque independente de onde nós estamos, Deus está conosco, né? Ele é onipresente, Ele está aqui comigo nesse momento, e eu louvo a Deus por isso, porque eu preciso dEle, eu preciso do suprimento de Deus na minha vida, e eu tenho certeza que você também precisa, né? Todos nós precisamos de todo o suprimento de Deus, e quando eu falo suprimento, eu falo de todas as áreas da nossa vida, de todas as esferas, né? Seja suprimento físico, seja suprimento material, seja suprimento emocional, seja suprimento espiritual, né? Tudo que nós necessitamos, e nós necessitamos de muitas coisas, Deus pode nos suprir em tudo, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, a abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 20. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Vou sentir falta de falar amém e ouvir resposta, né? É diferente para mim, como eu tenho certeza que também é diferente para você. Mas nós somos pessoas que se adaptam, né? Então a gente vai se adaptando a tudo. Lamentações capítulo 3, versículo 20 diz assim: minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse versículo 21 que eu li depois, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, eu peguei ele em outras versões. Em outras versões a gente tem aqui, torno a trazer somente, portanto tenho esperança. Em outra versão diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei, né? E quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Contextualizando um pouquinho, a gente tem o povo falando e o povo triste, abatido, porque estão desesperados, estão se sentindo sem esperança. O povo está clamando, e eu diria não só clamando, mas também já chegando ao ponto de murmurar, já chegando ao ponto de lamentar, né? O próprio livro de Lamentações, e o povo está se lamentando, o povo está até mesmo murmurando. E o profeta Jeremias, então, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Em momentos de dificuldade a gente muitas vezes não sabe o que pensar, a gente muitas vezes não sabe o que falar, né? A gente se perde muitas vezes nos pensamentos e nas palavras e nas mensagens, né? Muitas vezes a gente se torna até mesmo agentes do pânico, né? Espalhando mais o que pode ferir pessoas do que propriamente o que pode abençoar e ajudar as pessoas, através de palavras de esperança, através de palavras de conforto, através muitas vezes um simples dizer eu estou aqui, né? Eu me lembro que antigamente a gente usava muitas expressões como quando você encontrar alguém, diga Jesus te ama,
né? Porque isso pode fazer a diferença para a vida dessa pessoa. Quando você encontrar uma pessoa, dá um abraço. Você muitas vezes pode não saber o que dizer, mas dá um abraço, porque um abraço muitas vezes pode fazer a diferença na vida da pessoa. E mais uma vez a gente se vê numa situação em que a gente precisa se reinventar, né? Que a gente precisa ver formas de fazer coisas para que nós possamos abençoar. A gente não pode se esquecer de uma coisa. Eu já falei, Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo nós, né? Existem algumas frases, existem alguns ditados, né, populares, por exemplo, dá poder para uma pessoa e você vai conhecê-la, né? O dinheiro o dinheiro não corrompe a pessoa, o dinheiro simplesmente mostra quem a pessoa já era, né? São alguns ditados populares, né? E eu vou um pouquinho mais longe, né? Certas situações como essa que nós estamos vivendo nos revela também quem nós somos, né? Nos revela, porque nós sempre batemos no peito e dissemos: somos cristãos, nós cremos em Deus, nós cremos no Senhor, e pode vir o mundo contra mim, eu não vou me abalar. Pode dizer 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, né? E tudo posso naquele que me fortalece, né? E tantas outras coisas, né? Quem está com Cristo, tem umas frases de adesivo de carro, né? Quem tem Cristo não tem crise, né? E olha a crise que está aí, né? Olha a crise que está aí. Então, sim, nós passamos por várias dificuldades, e como não nos lembrarmos daquele texto que muitas e muitas vezes nós dissemos e repetimos, tanto na igreja quanto em conversas, né? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Glória a Deus, é exatamente o momento da gente dizer isso, né? Mas não só dizer isso, mas viver isso. É mais do que nunca, é hora de nós crermos na palavra e vivermos a palavra, né? No mundo tereis aflições. Eu nem preciso perguntar quem está passando por uma aflição, né? Na igreja eu perguntaria e falaria: levanta a mão quem está passando por alguma aflição. Várias pessoas levantariam a mão, né? Eu nem preciso perguntar agora, né? Não existe alguém que não esteja passando por uma aflição nesse momento, né? Então é um momento mesmo de nós vivermos a palavra, não que antes não fosse, era também, mas às vezes momentos, situações nos são colocadas, nos são impostas, em que vão provar a nossa fé, vão provar a nossa palavra, né? Porque a Bíblia diz que o cristão, o crente, ele tem que ter palavra, né? Deus honra a sua palavra, tanto Deus não é homem para que minta, né? Então Deus, ele honra a sua palavra, aquilo que ele falou você pode ter certeza que é verdade, que vai acontecer, porque ele não mente, e ele prova a honra da nossa palavra, né? Aquilo que nós falamos, Deus cobra, né? Então é hora também de nós mostrarmos, revelarmos, né? Apesar que é revelado, não tem como a gente se esconder, não tem como a gente fugir. Aquilo que nós sempre dissemos, aquilo que nós sempre pregamos, uma hora vai ser colocada à prova, né? E é hora de nós provarmos realmente, tá? E essa palavra é uma palavra, como eu disse, contextualizando ali: o povo estava em desespero, o povo estava angustiado, e muitos já estavam se perdendo em seus pensamentos, se perdendo nas suas atitudes, perdendo completamente a esperança. Então o profeta Jeremias, ele vem e ele vai dizer: é hora de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É hora de, como eu usei outra versão aqui, torno a trazer
isso à mente, portanto tenho esperança, né? Então nós estamos tendo um momento, nós estamos tendo um tempo, né, de ficar em casa, de ficar com a nossa família, né? Talvez nunca aconteceu um tempo em que a gente tivesse tanto tempo, né? É claro que tem gente trabalhando, eu entendo perfeitamente isso, né? Eu acredito que da forma que a palavra for ministrada, o Espírito Santo vai ministrar a sua vida, né? Mas o fato é que a grande maioria de nós estamos tendo tempo até ocioso. Tem gente que com pouquíssimos dias aí que nós temos de quarentena, já tem gente surtando, né? Com poucos dias já tem gente que já não sabe mais o que fazer. O que eu queria dizer para você é hora de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É hora de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que volte a nos animar, né? Como diz aqui, trazer isso de volta à mente, portanto eu tenho esperança. Na outra versão diz assim, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ou seja, eu vou conseguir esperar esse tempo que eu preciso esperar até que eu receba a vitória, vamos dizer assim, até que esse tempo passe, né? Até que as coisas passem. Continuando, versículo 22, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. E é por isso que nós não somos consumidos. Então dá para a gente entender que Jeremias ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer de volta à memória as coisas que me fazem conseguir esperar, conseguir de repente deixar esse tempo passar e eu conseguir passar por isso. Duas coisas são verdade e nós temos que ter no nosso coração. Primeiro é que vai passar, porque tudo passa, né? A própria palavra diz que tudo passa, só a palavra de Deus permanece, né? Tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre, tá? Então, primeira verdade, vai passar, ok? Vai passar. Segunda verdade, nós vamos ter que passar por isso. São essas as duas verdades. A primeira, vai passar, ok? Ok. A segunda, nós vamos ter que passar por isso juntos, tá? Assim como isso vai passar, nós vamos ter que passar por isso, ok? Então, mas Deus não cuida dos seus, Ele não protege os seus? Com certeza, Deus cuida, Deus protege dos seus, mas Ele não nos livra da circunstância, Ele nos guia durante a circunstância, Ele nos guia, nos dirige durante as situações, Ele está conosco durante elas, mas nós passamos por elas, nós temos que passar por elas, tá? E ter em mente que as misericórdias do Senhor, elas estão sobre as nossas vidas, já é um primeiro sinal de que eu posso ter esperança, já é um primeiro sinal de que eu posso respirar e falar, Ele está comigo. Ele está comigo, Ele estava comigo antes, Ele está comigo agora, Ele vai estar comigo depois. Ele vai continuar comigo, porque Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, e a sua misericórdia também não nos deixa, também não nos abandona. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por que nós não vamos ser consumidos? Porque as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas, e as suas misericórdias não têm fim. Né? A gente chega a um ponto de falar assim, já deu, né? Estava aguentando essa situação, estava aguentando isso até agora, mas já deu, a minha paciência tem limite, né? Tudo tem limite, né? Mas a misericórdia do Senhor não tem limite, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. O próximo versículo diz assim, elas renovam-se a cada manhã, grande é
a tua fidelidade, tá? Então a gente tem essa nova esperança renovada dia após dia. Todas as manhãs eu posso acordar e dizer: a misericórdia do Senhor foi renovada sobre a minha vida mais um dia, foi renovada sobre a minha família mais um dia, né? Foi renovada sobre a sua igreja mais um dia, foi renovada sobre o mundo mais um dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E nós precisamos disso, né? Não sei se todos que estão me ouvindo ou vão me ouvir já foram na praia, né? Você vai na praia e você mexe ali na areia, principalmente eu que tenho filhos, eu já fui quando criança e brinquei muito na areia. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de ir, vou e brinco com os meus filhos na areia, e aí você faz buraco, e aí você faz castelo, e você faz tantas coisas, né? E teve um dia que os meus filhos falaram assim: vamos deixar isso aqui, tá tão bonitinho, vamos deixar assim, amanhã a gente continua brincando, né? E eu disse para eles: não vai rolar. Aí eles falaram: por quê? Eu falei: porque amanhã a areia vai estar renovada, a maré vai subir à noite, ela vai cobrir a areia, e amanhã, quando a gente voltar, a areia vai estar lisa de novo, toda a parte da areia vai estar lisa de novo, não vai dar para continuar isso daqui. Aí ele ficou meio assim, eu falei assim: não enxerga, não fica triste, não enxerga dessa forma, pensa nisso aqui como aquele texto da Bíblia, de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Vamos imaginar que a areia é a nossa vida e a gente vai mexendo na nossa vida, né? E algumas vezes a gente constrói, né? Constrói uns castelinhos, a gente constrói, enfim, muitas vezes a gente constrói coisas na nossa vida, muitas vezes a gente destrói coisas da nossa vida, faz buracos, né? E aí, muitas vezes a gente olha tudo aquilo ali, vamos dizer, você olha a areia toda mexida, toda destruída, a gente conseguiria deixar ela perfeita como estava antes? Não, a gente não conseguiria deixar como estava antes, né? A gente não tem essa capacidade, né, de deixar a areia como estava antes, e também não conseguimos deixar a nossa vida como estava antes. A gente também não consegue consertar os buracos que a gente faz na nossa vida, os estragos que a gente faz na nossa vida, mas nós temos uma palavra de esperança, e a palavra de esperança que nós temos é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Vem o mar do Senhor, né? Vem o mar do Senhor sobre a nossa vida, de madrugada, de noite, né? E ele vem e ele cobre a nossa vida. Pensa nisso. Ele vem e ele cobre a nossa vida. E ele volta. E ele diz assim: pode acordar, mais um dia. Te dei mais um dia. E a gente olha para a nossa vida e pensa assim: a minha vida foi renovada. Mais uma vez a minha vida foi renovada. Deus limpou a minha vida e me deu mais uma oportunidade de falar assim: posso começar tudo de novo. Eu posso começar tudo de novo, né? E no outro dia eu chego com meus filhos na praia e falo: aí, ó, você pode começar tudo de novo, né? Existem formas de pensar nisso, né? Você pode pensar assim: poxa, eu tenho que começar tudo de novo, né? Nossa, dá tanto trabalho começar de novo. Ou você pode pensar assim: pela esperança que Deus me deu, né, eu tenho a oportunidade de fazer tudo de novo. Eu já sei o que eu fiz ontem, eu já sei o que eu fiz antes, eu sei onde eu errei, agora eu tenho a oportunidade de fazer de novo, e quem sabe dessa vez fazer direitinho, e quem sabe dessa vez me empenhar mais em construir, em vez de destruir, me empenhar mais em fazer um castelo do que em criar um buraco, do que em criar uma situação ruim. É uma palavra de esperança. Eu tenho oportunidade, você tem oportunidade, todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade. Deus nos dá uma nova oportunidade
Deus está nos dando uma oportunidade. Em meio à crise, Deus nos dá uma oportunidade. Oportunidade de nós pensarmos no que nós estamos fazendo, no que nós estamos construindo. E mais do que nunca, a gente não está falando de construção a nível material. Fala para mim quem está pensando em coisas materiais agora. Existe alguma coisa mais importante do que a vida? Existe alguma coisa mais importante do que a vida? Se a gente não tinha entendido isso até agora, pelo amor de Deus, é hora de entender. E o que eu estou conversando com muitas pessoas, e tenho colocado inclusive no grupo da igreja, não adianta só ficar em casa, porque Deus está nos dando uma oportunidade, uma chance de repensarmos a nossa vida. Repensarmos a nossa vida. Eu vi um médico falando na internet sobre muitos pais que estão procurando ele é psicólogo, e muitos pais estão procurando ele dizendo que não estão aguentando mais os filhos, não estão aguentando mais a esposa. Gente, são 4 dias de isolamento. 4 dias de isolamento. E homens dizendo que não estão aguentando mais a esposa, mulheres dizendo que não estão aguentando mais o marido, pais dizendo que não estão aguentando mais seus filhos. 4 dias. E o psicólogo, ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, demais. Ele disse assim, sabe o que esses pais estão sofrendo? É que todos os dias, palavras dele, tá? Todos os dias eles podiam despachar seus filhos para a escola. E aí eles deixavam os professores aguentar os filhos terríveis deles. Agora, eles têm que aguentar dentro de casa. Agora eles estão colhendo o que eles mesmos plantaram. A má educação que eles deram, agora são eles mesmos que colhem, porque agora não dá mais para terceirizar. Puxa. Se a gente não usar esse tempo que Deus está nos dando para repensar como nós estamos vivendo, para repensar tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos desperdiçando esse tempo precioso que Deus nos deu para mudarmos a forma de nos relacionar, começando pela nossa casa. A gente sempre diz, e é porque é bíblico, a nossa primeira igreja é a nossa casa. Nossa primeira igreja é a nossa casa. E se nós não entendermos isso agora, a gente não vai entender nunca mais. De verdade. Se a gente não entender isso agora, a gente nunca mais vai entender. Que você, homem, a tua esposa é a tua igreja. Teus filhos são tua igreja. Mulher, teu marido é a tua igreja. Teus filhos são tua igreja, são tua primeira igreja. A primeira casa de oração é a tua casa. É a tua casa. Estou aqui em casa. E nós temos nos reunido para orar, nós temos nos reunido para cantar, nós temos nos reunido para a palavra, leitura da palavra. E não vou chegar aqui e dizer que sempre fizemos isso, sempre fomos um exemplo, né? Todos sempre tiveram seus devocionais diários, mas tem coisa mudando, e graças a Deus por isso. E eu espero também que esteja mudando na vida de todos, porque é hora de repensar, né? E não trazer à memória coisas que possam ser destrutivas para a nossa vida, né? Mas trazer para a nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E é a palavra de Deus que nos dá esperança, irmãos. Nada pode nos dar mais esperança do que a palavra de Deus. E também sabemos que temos pessoas que estão conosco e que podem nos ajudar e podem nos abençoar nesse momento. É super importante, irmãos, nós dizermos para os outros, olha, eu estou aqui, não posso estar aí, mas eu estou aqui. Você pode estar em casa, mas sozinho você não está. Porque eu estou aqui, nós estamos juntos, mesmo distante, nós estamos juntos, nós estamos unidos. Continuando, versículo 24, a minha porção é o Senhor,
diz a minha alma, portanto esperarei nele. A nossa porção é o Senhor, Deus é a nossa porção, né? Por mais que nós possamos sim nos ajudar, por mais que nós possamos sim muitas vezes dizer, olha, eu estou aqui, como eu disse esses dias para muitas pessoas, olha, queria te dizer que eu estou aqui. Se você precisa de uma oração, fala comigo. Se você precisa falar, fala comigo. Eu estou aqui para te ouvir, porque eu sei que muitas pessoas estão nas suas casas e muitos estão se sentindo sozinhos. Muitos podem estar se sentindo sem esperança nenhuma, mas eu preciso que você saiba que nós temos esperança, mas a nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que a nossa esperança está no Senhor e nós temos que continuar crendo nele, na sua palavra, de que ele vai estar conosco todos os dias. Versículo 25. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Olha só o que esses dois textos nos trazem, né? Parece que foram escritos para agora, né? Eu acredito assim, que dá a impressão de que eles foram escritos para agora. O Senhor é bom para os que esperam nele, ou seja, nós precisamos esperar no Senhor, sempre esperar no Senhor. E a palavra diz que ele é bom para os que esperam nele, né? Não que Deus deixe de ser ruim, mas nós não podemos esperar coisas de Deus se nós não estamos fazendo nada, se nós não estamos oferecendo nada. Não é uma troca, ok? Mas existe uma coisa que Deus ele exige, e não tem outro termo para usar para você, é a exigência de Deus. E Deus exige obediência, né? Deus exige obediência, né? Então nós temos que ser obedientes a Deus, a sua palavra, em todo momento. Nós não podemos ser negligentes, né? Nós temos que ser responsáveis, né? E ser responsável é ser obediente a Deus e a sua palavra. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, amém? Seja obediente, né? A Bíblia diz para nós seguirmos as autoridades colocadas sobre a nossa vida, né? Então nós estamos tomando todos os cuidados que nós estamos tomando, e isso não é falta de fé, pelo contrário, Deus deu sabedoria ao homem para que diga qual é a melhor forma de lidar com as situações. Deus deu sabedoria ao homem para que ele possa aí investigar formas de tratamento, de cura, de vacina, enfim. E nós temos que crer nisso, porque é Deus que dá inteligência para o homem. Então nós temos que crer, crer e obedecer, né? Naquilo que está sendo colocado por nós. Não é falta de fé você ficar dentro de casa, se guardar e se cuidar. Pelo contrário, é exercício de fé. E se eu disser para você, como alguns infelizmente estão dizendo, não, a gente tem que crer que Deus vai nos proteger de todas as coisas e vamos sair. Não, isso não é fé. Pelo contrário, isso é pecado. Porque a palavra de Deus diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Você não pode fazer algo e embutir no Senhor a responsabilidade. Porque Ele disse que era para obedecer, Ele disse que era para se cuidar, Ele disse que era para vigiar, né? Nós conhecemos muito bem o texto da 10ª praga, né? Antes de Deus retirar o seu povo do Egito. A 10ª praga, quando Deus orienta o seu povo, fica dentro de casa, passa o sangue nos ombrais, né? E fica dentro de casa, porque o espírito de morte vai passar e ele vai fazer o estrago, né? Nós estamos vendo o estrago que está sendo feito aí, né? E Deus falou, fica dentro de casa, né? Cubra os ombrais com sangue. O que significa isso? É se cobrir do sangue de Cristo. Então, dois cuidados. Primeiro, tem um cuidado, esse cuidado que as autoridades nos colocam, né? Fica dentro de casa, higienização e tudo mais, né? Isolamento, né? Esses são os cuidados que as autoridades colocam para que a gente faça, né? E existe o cuidado que Deus coloca sobre a nossa vida,
que é o cuidado espiritual, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa busca. Será que eu estou buscando mais o Senhor? Será que eu estou clamando? A palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. A palavra de Deus diz que aquele que buscar de todo o coração, e vocês me buscarão, e quando me buscar de todo o coração, vocês me acharão. Ou seja, Deus ele vai vir com a provisão, ele vai restaurar essa situação. Quando o seu povo buscar de todo o coração. Quando o seu povo entender que é um momento de fazer diferente. Quando o povo entender que é um momento de realmente tomar decisões na vida e fazer mudanças na vida. Versículo 17 e 18, eu vou voltar um pouquinho, só para mostrar para vocês um pouquinho do que o povo estava sentindo, do que o povo estava passando, né? Diz assim, versículo 17, do capítulo 3 de Lamentações, para quem chegou depois. Diz assim: já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Olha só como é que o povo estava. O povo já estava dizendo, eu não tenho mais esperança, a minha esperança no Senhor acabou. Eu não sei mais o que é sentir paz. O povo estava desesperado, o povo estava angustiado, né? Mas Deus, através do profeta Jeremias, ele vai falar, traga a memória, começa a pensar nas coisas que te trazem esperança, nas coisas que vão renovar a tua vida com Deus. Nada pode nos dar mais esperança do que pensar na palavra de Deus, do que pensar em Deus, pensar que Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto, um Deus que está conosco, está do nosso lado e está cuidando de nós em todo momento. Quero algumas frases que eu escrevi que eu quero que você memorize, tá? Baseadas no texto que nós lemos. Vamos lá. Trago à memória coisas para a gente trazer para a memória baseada no texto, tá? Trago à memória que as misericórdias do Senhor não têm fim. Primeira coisa para a gente ter esperança. Eu trago à memória que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então elas vão continuar sendo renovadas sobre as nossas vidas todos os dias. Trago à memória que as misericórdias se renovam a cada manhã. Tá? Então, primeiro, eu trago à memória que as misericórdias não têm fim, elas não acabam. Tá? E trago à memória que elas se renovam a cada manhã, né? Graças a Deus. Terceiro, eu trago à memória que grande é a fidelidade do Senhor. Então Ele não vai te abandonar em nenhum momento, né? Às vezes nós somos fiéis a algumas pessoas, mas isso tem um limite, né? Tem muitas pessoas que têm um limite de fidelidade, ou seja, são fiéis até um certo ponto, mas existe uma limitação, existe um ponto que fala assim, chega, já deu, não consigo ser fiel além disso, né? Mas a fidelidade do Senhor, ela é infinita, ela é constante, ela não tem fim. Então eu trago à memória que grande é a fidelidade do Senhor, ela não é limitada, ok? Ele vai continuar, Ele vai continuar sendo fiel a nós para sempre, para sempre. Também trago à memória que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, amém? Tomando os nossos cuidados que a gente tem que tomar, né? Mas deixando a nossa vida sob os cuidados do Senhor. E nós sabemos que as misericórdias do Senhor é o que vão fazer com que a gente continue. É o que vão fazer com que nós não sejamos consumidos através das misericórdias do Senhor. E eu trago à memória que Deus é bom. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, né? Aquela frase do filme que ficou gravado na mente de muitos de nós, né? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Em Provérbios, capítulo 23, Provérbios 23, verso 7, diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Nós precisamos tomar cuidado daquilo que nós estamos pensando, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque aquilo que nós imaginamos, nós acabamos nos tornando, ok? Então, olha só como um texto casa com o outro,
né? Porque o texto de Lamentações, ele fala que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aqui em Provérbios, ele está dizendo que assim como pensa, ele se torna, né? Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Em outra versão diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim é ele, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, como nós pensamos e o que nós estamos pensando, porque nós nos tornamos isso, nós acabamos nos tornando aquilo que nós pensamos, porque nós vamos para Deus, né? E isso a gente observa muito facilmente quando a gente conversa com as pessoas, né? Às vezes a gente conversa com pessoas e você vai perguntar como é que você está. Eu estou bem, estou bem, graças a Deus eu estou super bem. Você já começa a ver como que a pessoa lida com a situação. E quando você conversa com outra pessoa, estou mal, ou fulano está mal, não está bem, está passando mal, e aí você já começa a ver como a pessoa pensa, como ela lida com aquela situação. Nós precisamos mudar a forma de nós pensarmos. Voltamos, deu uma travada aí. Nós precisamos pensar então em coisas que realmente nos tragam a esperança. Partindo para o final, e já casando um pouquinho com o que eu estava falando, em Jó capítulo 3, versículo 25, diz assim, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu, né? Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Também faz parte daquilo que nós estamos pensando, né? Aquilo que ele temia, né? Jó falando aquilo que ele temia, justamente o que ele temia acabou acontecendo. Então nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos pensando, precisamos cuidar daquilo que nós estamos sentindo, amém? Pense, eleve teus pensamentos a Deus, eleve a sua vida a Deus. No texto de Filipenses capítulo 4, Paulo vai nos dar uma orientação de como pensar. Diz assim, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Uau, né? Então Paulo primeiro ele fala no que a gente deve pensar, no que a gente deve estar concentrando nos nossos pensamentos, aquilo que deve permanecer nos nossos pensamentos. Depois ele diz assim, primeiro então temos que pensar direito, segundo nós temos que praticar, nós temos que colocar em prática. Então agora que a gente já está pensando bem, já está pensando direito, vamos colocar em prática. Em terceiro então, o Deus de paz, ele estará com você, ele estará cuidando de você, amém? O Deus de paz estará cuidando de você. Eu tenho certeza que Deus, ele está pronto para cuidar de você. Eu tenho certeza que Deus, ele está pronto para cuidar de mim, está pronto para cuidar da minha família, assim como está pronto para cuidar da sua família. E eu oro e eu peço para que o Senhor continue cuidando de você, para que o Senhor continue te guiando, para que você cuide bem da sua família, para que você seja um instrumento de esperança dentro da sua casa, né? Para que a palavra do Senhor permeie dentro do seu lar, porque se nós já estamos passando por tempos difíceis, tudo diz que vai ficar mais difícil. Então mais esperança nós precisamos ter, mais nós precisamos renovar a nossa esperança, né? E como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus sobre as nossas vidas é boa. Deus não é um Deus de castigo, Deus não é um Deus de mal. Deus não está
fazendo isso para a gente sofrer. Pelo contrário, Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer cuidar de nós, Ele quer mostrar a sua soberania sobre as nossas vidas, sobre o seu povo. Ele quer mostrar esse cuidado sobre a vida de cada um de nós, e Ele certamente vai continuar cuidando de cada um de nós. É importante que nós estejamos debaixo da sua guarda. Por isso, vamos transformar as nossas vidas, renovando as nossas mentes, né? Trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, e assim nós possamos continuar vivendo, né? Com esperança, com alegria, né? Passando por tudo que nós tivermos que passar. Nós vamos passar por tudo isso em nome de Jesus, e com certeza nós vamos dar grito de vitória. Amém? Quero orar com você. Quero pedir para você se reunir aí com a tua família agora, e que nós possamos orar em nome de Jesus. Você que está com seus filhos, eu queria pedir para você colocar suas mãos sobre eles, sobre a sua família, para que você possa abençoar a sua família nesse momento. Mas mais do que isso, não se esqueça, nós temos que continuar alimentando a esperança sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu coloco, Senhor Deus, a vida da nossa igreja de Cristo, Senhor Deus. Todos, ó Pai, que estiverem assistindo, eu oro, Senhor Deus, pelas suas vidas, pelos seus lares, e oro, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, continuarmos firmes e com a nossa esperança, Senhor Deus, renovada a cada dia, Pai. A cada dia, Senhor Deus, que a nossa esperança possa ser renovada, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, como a Tua misericórdia é renovada sobre as nossas vidas a cada dia, Pai. Que nós possamos estar guardados, ó Pai, debaixo das Tuas asas, ó Deus, assim como a Tua palavra diz, Senhor Deus. E que nós possamos continuar, Senhor Deus, em clamor, em busca, em oração, em jejum, Senhor Deus. E que todo o povo, Senhor Deus, possa entender, Senhor Deus, que é hora de nós dobrarmos os nossos joelhos. É hora de nós exaltarmos o Teu nome. É hora de nós declararmos o Seu senhorio, Senhor, sobre toda a terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro, Senhor Deus, por cada família, Pai. E peço, Senhor Deus, que o Senhor os guarde, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor Deus, pela Tua provisão, Senhor Deus. Nós precisamos, ó Pai, sermos providos de tudo, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que é o Senhor que provê tudo para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, receber, Senhor Deus, de toda a Tua provisão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Fica conosco, ó Pai. Acima de tudo, ó Pai, fica conosco, ó Pai. Assim como a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor jamais nos deixaria só. Pai, que ninguém possa sentir, ó Pai, esse sentimento de solidão, ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar do lado, ó Pai, mostrando que o Senhor está ali, ó Deus, e que nós possamos sentir, Senhor Deus, esse conforto Teu, esse fortalecimento Teu, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu oro e abençoo, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero que Deus abençoe muito sua vida, muito sua casa. Quero que o Senhor guarde a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais uma vez eu digo para vocês, eu estou aqui. Bem, se você precisar de uma oração, fala comigo. Se você precisar conversar, se você precisar falar, fala comigo, tá? Estou aqui para te ouvir, ouvir o que você precisar desabafar, o que você precisar falar. Eu só não quero que você se sinta só, porque você não está sozinho. Amém? Deus abençoe muito todos vocês em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração mais uma vez. Vamos ministrar online, né? E assim nós vamos renovando as informações, as notícias conforme as coisas forem acontecendo. A gente vai passando as informações
ok? Se você não estiver no grupo da igreja e quiser entrar no grupo da igreja do WhatsApp, a gente tem colocado coisas todos os dias, né? Seja oração, seja uma palavra, a gente tem colocado, alimentado o grupo, tá bom? Mais uma forma de você não se sentir sozinho. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp da nossa igreja, você pode pedir para mim e a gente vai te incluir com o maior prazer, ok? Deus abençoe muito a todos, em nome de Jesus. Sinto muita falta de vocês, eu tô com saudade, tô com muita saudade, né? Tô com muita saudade de todos, tô com saudade de estar na igreja, tô com saudade de olhar para vocês, né? E poder olhar no teu olho, poder olhar no teu rostinho e dizer que você é a igreja mais linda que existe, e você é, com certeza, a igreja mais linda que existe, continua sendo, e cada dia está mais linda, em nome de Jesus. Fica com Deus, irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Precisando de mim, é só me procurar, ok? Deus abençoe a todos. E eu estou pensando em outras coisas para a gente fazer, mais ou menos nesse formato, até alguma coisa mais informal que a gente possa conversar, ok? Assim que a gente tiver, a gente vai colocando para que a gente possa aproveitar melhor esse momento, né? Levando esperança, levando palavra, recebendo a palavra, abençoando e sendo abençoado. Amém? Afinal de contas, nós somos canais. E que nós sejamos canais de bênção. Amém? Que nós sejamos agentes da palavra, agentes do evangelho, e não agentes do pânico, e não agentes de desinformação. Amém? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Filtra bem o que você vê, filtra bem o que você ouve, e filtra bastante o que você compartilha, ok? Abençoe a vida das pessoas, ok? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.